Nós estudamos a terceira carta de João, estudamos a segunda carta, que só tem cada um capítulo, ou versículos apenas, e hoje vamos estudar a terceira carta de João, que eu penso ser mais complexo, né? Uma carta muito mais complexa, então vamos levar algum tempo nessa carta e depois vamos estudar com muito mais tempo o livro ou o Evangelho de João. Este é o número 62 das nossas escrituras, podendo ter aí bastantes versículos e muita lição boa. Já dissemos em nossa introdução que João, o apóstolo, presbítero da igreja ancião, é também, e pode ser dito dele, um apologeta, né, da fé cristã, porque suas cartas têm um pendor apologético, principalmente numa altura em que ele já velho, já ancião em idade, né, assistiu o surgimento de muitas heresias que se colocaram na igreja, homens, principalmente dos gnósticos, que traziam em suas várias correntes mentiras contendo algum pingo de verdade, e então muitos foram enganados. Mas João então escreve essas cartas para lembrar e exortar as verdades que o povo já haviam recebido. Ele escreve para Gaio a terceira carta, escreve para a senhora eleita e seus filhos a segunda carta, e agora João está escrevendo também em Éfeso, lá cerca dos anos 90 depois de Cristo, está então a escrever à igreja essas cartas que nos chegaram, ok? Chegaram-nos a nós, e a tradição acredita que essa carta é de João e não tem como falsificar nem o estilo, nem a mensagem, nem o propósito com que o ancião, o grande apóstolo, escreve. E hoje vamos ler apenas o capítulo 1 e nos debruçar sobre algumas lições importantes dentro deste texto. E depois de lido o livro, podemos fazer então alguns estudos temáticos em torno deste livro, enquanto estamos nos preparando para entrar para o Evangelho de João, ou esse Evangelho que João conta numa outra direção, numa outra visão, né? No Evangelho sinóptico, porque olha para uma outra direção e não fala na mesma perspectiva que todos os outros evangelhos falam. E aqui reforça a ideia da apologética feita por João, principalmente porque João combateu de frente com os docetas, né? Porque eles tinham uma doutrina que era profundamente contrária à encarnação, era contrária a que Cristo tenha vindo em carne, né? Dizendo que Jesus Cristo sim veio, ele é Deus, mas ele veio, né, em espírito e andou entre nós. Era um espírito que, andando entre nós, podia fazer tudo que os humanos fazem, mas ele não era o espírito. E esta doutrina poderia, ou então pecava profundamente, era uma ofensa à encarnação, que era a vida de Jesus, que era o exemplo de Jesus, que eram as vitórias, as tentações que Jesus passou, porque a Bíblia diz: em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. Então é uma afronta à morte de Jesus, porque se ele não teve carne, então não morreu, então nega-se a redenção, e era uma afronta à ressurreição, porque se Jesus Cristo não morreu, então não precisa ressuscitar. Então ele negava completamente toda a ênfase cristã e toda a doutrina das Sagradas Escrituras, ok? Então João, ele influencia-nos a uma defesa apologética muito intensa, e até também arranca do nosso coração, todos nós que estudamos as Escrituras, algumas ervas daninhas que surgem como questionamento da nossa cabeça, ou então esses questionamentos externos das filosofias humanas, e podemos então aprender algumas lições da parte do Espírito. Olha, vamos ler então o capítulo 1 de João, de 1 de João, isso, que tem apenas 10 versículos. Diz a palavra: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra, porque a vida foi manifestada,
E nós a vimos, e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, porque também, ou para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos tem purificado de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Palavra do Senhor. Oremos então. A teu nome toda honra, glória e louvor, demos aqui em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Pedir que o Senhor venha abençoar mais uma vez esse estudo, esta exortação, esta exposição. Senhor, permita até que joias, pérolas do Espírito possam ser extraídas das Sagradas Escrituras para a edificação da fé dos que nos ouvem, Senhor, aqui presente pelas redes sociais, ou por qualquer outro meio onde essa voz, esse sino, essa leitura chegar. Fale conosco, Pai eterno, ministra-nos os teus conselhos, traga-nos, Senhor, os teus concertos, ensina-nos, Senhor, o caminho da vida, o caminho da verdade. Que a tua palavra, Senhor, garantidamente esteja na nossa vida, no poderoso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Nos dias normais teria dito: tomem vossos assentos. Mas estamos aqui a viver um tempo novo, a pregar para câmeras, crendo que você está aí a nos ouvir, e então o Senhor está a falar consigo. Ok, hoje nessa introdução, embora vamos estudar o capítulo 1, mas quero tornar introdução, e quando estudarmos o capítulo 2 vou fazer então recorrência ao capítulo 1, trazendo alguns aspectos bem mais detalhados do capítulo, mas eu quero fazer uma introdução. João, como já disse, esse apologeta, né? E quem lê o capítulo 1 de 1 de João, não tem como não entender que João começa esse livro como começou o Evangelho de João, né? Ele começa esse capítulo dizendo que o que era desde o princípio, e João 1 ele começa: no princípio era o verbo, né? Então, aquele princípio que fala em João, né, em que Jesus era, é o princípio da criação. Não é que aquele seja o princípio de Jesus. Jesus não teve princípio, ele está com Deus desde a eternidade, como já lemos também. Então, quando a Bíblia diz: no princípio criou os céus, faz referência ao Bereshit de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio ele era o verbo. Que princípio? No princípio em que Deus tenha criado os céus e a terra. E então, a Bíblia diz o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos por nossos olhos, apontando então para a encarnação de Jesus, refutando assim então aquela doutrina mentirosa dos agnósticos e principalmente dos docetas, que negavam a encarnação de Jesus, ou que Jesus não tenha vindo em carne. Parece uma coisa pequena, e algumas heresias até parecem louvar a Deus, mas a igreja precisa ter muito cuidado, porque algumas heresias vêm com uma meia verdade que parecem exaltar a Deus, mas se torna uma mentira que se coloca, né, no emaranhado, numa teia de aranha, do qual depois você não consegue se livrar, porque as doutrinas de Deus em Cristo Jesus, por meio dos seus apóstolos, é uma doutrina perfeita, lógica, ok? Tem uma razão de ser. A morte na doutrina bíblica não é uma vergonha, é uma vitória, porque quando Jesus morre, Jesus mata a morte, ele ressuscita, e a morte morreu
na ressurreição. Houve morte na morte de Jesus e consequentemente vida na vida de Jesus, na vida daquele que ressurgiu. Então, negar essas verdades é negar toda a doutrina bíblica, é negar toda a verdade das Sagradas Escrituras. Por isso, tenha muito cuidado e não aceite olhar para qualquer doutrina satânica sem julgá-la conforme as Sagradas Escrituras. Então João começa a falar sobre o mistério da encarnação, que é uma doutrina importante, e o cristão não pode se desligar dessa verdade da encarnação, porque se você se desliga da encarnação, você perde o Natal e você perde a Páscoa, certo? Então tudo vai ser apenas um teatro do mercantilismo, né? Então você não tem mais Natal porque Cristo não encarnou, e você também não tem nesse caso a Páscoa porque Cristo não morreu. Então nega tudo, e o cristianismo deixa de ser cristianismo, passa a ser um mero docetismo, né? com grande, né, ingrediente de enganos de Satanás, doutrinas de demônio. Então vamos lá, o que era desde o princípio, né? O que ouvimos, ou aqui o verbo era, é para apontar para o que Cristo era. Essa maravilhosa pessoa de Jesus é desde sempre Deus, ele já era, e a expressão era é um pretérito perfeito, não é imperfeito. Se João dissesse ou escrevesse o que desde o princípio foi, estaria a dizer então que existe mutação ou sombra de variação em Jesus. Porque se eu dizer eu fui ladrão, então estou a dizer que eu já não sou, porque fui é passado, esse pretérito imperfeito, né? Eu fui, eu posso deixar de ser, mas aquele que era pode continuar a ser, né? Eu posso dizer eu era, né, pregador aos 16 anos e eu sou pregador agora. Eu era, né, pai, certo? Então era é perfeito, o que era pode ser. Então alguma coisa pode ser algo que era, é e será. Agora o que foi pode deixar de ser. Então ele não foi como se já não fosse, ele era como aquele que é. Se ele foi, deixou de ser, mas ele não foi, ele era. Então ele permanece sempre. Ele era Deus, mas ele é Deus, ele permanece sempre, não há mutação, ok? Então era desde o princípio, eu até agora, era desde o princípio. O que ouvimos, aqui João fala pelo menos de 3 coisas importantes que precisamos gravar. E João explica aqui o que ouvimos, ouvidos, o que vimos, olhos, o que temos contemplado, ok? Aqui há diferença entre ouvir, ver, contemplar. O verbo grego para contemplar você é olhar fixamente, demoradamente. Ou João estava querendo mostrar que nós ouvimos ele, nós vimos ele e o temos contemplado. Ou esse contemplado quer dizer que ele não o viu por um momento circunstancial, não foi uma vista e a passageira, vi ele, como Zaqueu viu, passou na minha casa e foi. Ele diz, nós vivemos com ele, nós observamos, dormimos um dia, acordamos, ele estava conosco, ele andou conosco, nós o vimos não uma vez, nós o vimos, estávamos com ele, nós o ouvimos não circunstancialmente, ouvimos totalmente, ele repetiu o seu ensino, não mudou o seu ensino, durante anos, vivemos com ele. Não pode ter sido um vento, um espírito, é uma pessoa que vimos, ouvimos, contemplamos. E João vai muito mais longe para falar da carne de Jesus. Nossas mãos tocaram na palavra da vida. Oh, aleluia! Nossas mãos tocaram na palavra da vida. Uma mão física não toca um corpo espiritual. Uma mão concreta não toca um corpo abstrato. João estava a falar que Jesus estava na carne, ele tinha uma carne intocável, assim como quando ele ressuscitou, mesmo em corpo glorioso, ainda era tocável. Disse para Tomé, toca nas minhas feridas, toca nas minhas mãos. Ele estava nesse corpo, na sua carne, e as mãos dos discípulos tocaram, mas não tocaram numa mera carne, tocaram na palavra da vida. Amados, que palavra é essa que se pode tocar? Que palavra é essa que se pode tocar com as próprias mãos? Jesus é a palavra encarnada de Deus. Esta é a palavra encadernada de Deus. Mas Jesus é a palavra encarnada. Quando Deus colocou a palavra no livro, a palavra
encadernada. A palavra foi encadernada. Se alguém me perguntar o que é a Bíblia é as palavras, são as palavras de Deus, escrita no papiro ou no pergaminho e agora está nas folhas. São as palavras de Deus encadernadas. Mas Jesus não. Jesus é a palavra encarnada. Tudo nele, tudo nele. Assim como as palavras encadernadas, tudo está nas Escrituras. A palavra encarnada está tudo em Jesus. E as nossas mãos tocaram nele. Oh, aleluia! Nossas mãos tocaram nele. Nossas mãos tocaram nele. Mistério da encarnação. E ele continua, ainda na encarnação. Porque a vida foi manifestada. E nós a vimos. E testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna. Que estava com o Pai. E nos foi manifesta. Estava com o Pai e nos foi manifesta. Isso é importante. Porque a vida nos foi manifestada. Uma característica de João é sempre apontar alguns termos, eu vou falar, termos de forte cunho joanino, né? João tinha termos muito intensos na sua maneira de abordar todas as cartas de João e o Evangelho de João. Você vai ver redundante a palavra vida, verdade, amor, ok? João, por exemplo, fala muito de gozo. São João 4 vezes fala de gozo. Atos repete uma vez. Em Gálatas, João fala do aspecto do fruto do Espírito para gozo também. Então, porque a vida não foi manifestada a nós, e nós o vimos. Porque esse Deus, que desde o princípio era, ele manifestou-se. Ok? Uma coisa é a existência de Deus. É a existência de um Deus que é e existe. Outra coisa é a manifestação. Acerca disso, João está dizendo que Jesus sempre foi, ou sempre era Deus, ele sempre esteve na eternidade, sempre esteve com o Pai, mas ele manifestou-se a nós e o vimos, ou ele entrou para uma dimensão que o podíamos ver. E não só, João está dizendo, nós somos testemunhas, nós testificamos e vos anunciamos a vida eterna. Lembra essa expressão na boca de Pedro? Para onde mais iremos se tu tens as palavras da vida eterna? Eles tinham a ideia clara e conclusa que Jesus era a vida eterna em pessoa. E este Jesus precisa ser anunciado para que as pessoas vivem. Por isso a pregação é um ato de amor. Quem prega o Evangelho com fidelidade ama a pessoa a quem ele prega. Porque não está a pregar dinheiro ou ganho, está a pregar a vida eterna. Essa vida eterna estava com o Pai, Jesus Cristo, e nos foi manifestada. Quem o manifestou? Jesus. E João diz, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A partir do capítulo 3, João então fala de algumas condições para a comunhão, ou o fim da manifestação da pessoa de Jesus é desenvolver comunhão, é que nós tivéssemos comunhão com a palavra de Deus, tivéssemos comunhão com a própria vida. Este é o fim da manifestação do Filho de Deus. Deus sempre esteve com Cristo, Cristo sempre esteve com Deus, e esse Cristo nos foi manifesto para que nós tivéssemos comunhão. E então aqui estão algumas razões e algumas condições porque devemos ter comunhão. No versículo 3 ele diz, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Por quê? Por que vos anunciamos? Porque que o Pai manifestou o Filho? Para que homens vissem, apóstolos vissem e confirmassem, ouvissem o que ele tem a dizer. Então o Pai manifesta os filhos aos apóstolos, aos pregadores, e os pregadores ouvindo e testificando e crendo nessa palavra, agora eles anunciam a outros homens. Então Deus envia o seu anúncio, Jesus Cristo, Jesus anuncia aos seus servos, e os seus servos anunciam ao povo. Por que razão e para quê? Ele fez isso, está aqui no versículo 3, para que também tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Vê lá aqui 3 comunhões importantes. Primeiro, João está dizendo, nós vos anunciamos primeiro para que vocês tenham comunhão conosco, para que vocês sejam parte da igreja. Infelizmente, deixa eu abrir aqui um parênteses. Eu encontro pessoas que dizem que não precisam ter comunhão com a igreja. Eu só preciso ter Deus, não importa. Amados, isso pode parecer bonito, isso pode parecer sincero, isso pode parecer, mas é ignorância em Sagradas Escrituras. Paulo mesmo chama a atenção a isso. Não há desigrejado, não há pessoas fora da comunidade dos santos. Deus desenvolveu que as crianças
crescessem ou nascessem a partir do ventre da mãe e crescessem ao peito da mãe, sob o calor dos pais, até que amadurecessem e fossem emancipadas para a vida. Do mesmo jeito, a comunhão dos santos tem o seu ventre de crescimento na reunião dos santos, na comunidade dos santos. Por isso João diz, nós nos anunciamos primeiro para que tenhas comunhão conosco. Nota aqui que João está dizendo, não é ter comunhão antes com Deus e com Jesus, mas comunhão conosco. Há necessidade de o Evangelho criar comunhão entre os irmãos. A igreja genuína é uma igreja de comunhão com os irmãos, como diz as Escrituras em Atos 2:42. E a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja de comunhão com os irmãos. Então não há como crer em Jesus se não vamos ter comunhão com os irmãos. Você não pode querer ir morar no céu com irmãos que você não quer ter na terra. Você não pode querer isso. Se você vai para um céu onde você vai viver com bastante irmãos, você tem que começar a conviver com eles aqui na terra. E este é o caminho, ok? Jesus não chamou um discípulo sem que chamasse o outro. Jesus não enviou um discípulo sem que enviasses com outro. 2 a 2, sempre assim. Jesus sempre apelou e instruiu a comunhão. Por isso eu sou intensamente crítico a quem se acha desigrejado, não precisa de comunhão com os irmãos, não precisa de reunião. João está a dizer, primeiro vos anunciamos isso para que vocês tenham comunhão conosco. Conosco quem? Vamos aí então deduzir que ele está falando com eles, os apóstolos, com eles os anciãos, com eles os presbíteros, com eles que tinham então uma doutrina, um só pensar, um só espírito. E do mesmo jeito hoje, nós vos anunciamos isso para que vocês tenham comunhão conosco. Tenham comunhão conosco. Primeiro, comunhão com os irmãos. Segundo, a nossa comunhão é com o Pai. Agora, nossa comunhão, ok? Nós temos comunhão com irmãos. E agora nós, sendo todos irmãos, temos comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Aqui fica interessante, porque temos comunhão com os irmãos, temos comunhão com o Pai e temos comunhão com Jesus Cristo. Temos comunhão com os irmãos, temos comunhão com o Pai e temos comunhão com Jesus Cristo. 3 comunhões importantes. É interessante que nessa comunhão, João menciona a primeira comunhão com os irmãos e essa comunhão com o Pai que se segue, no Filho que é Jesus Cristo. Como é que nós temos comunhão com os irmãos? Como disse em Atos, nós temos comunhão pela irmandade, pelo partir do pão, temos a comunhão pelo congregar, temos a comunhão pelo se edificar, cada um com os dons que recebeu. É assim que nós temos comunhão, cada um edifica o outro, cada um chama o outro, a razão, a repreensão, oramos uns pelos outros, ok? Não deixamos de nos congregar como é costume de alguns, estamos juntos. Fecharam a porta por causa do Covid-19, mas estamos em comunhão mesmo aos telefones, mesmo nós temos comunhão uns com os outros. Como é que temos comunhão com o Pai? Nossa comunhão com o Pai só pode ser feita por meio de Jesus Cristo. No nosso caso, não tenho como apelar para a comunhão com o Pai se eu não tiver comunhão com Jesus, porque só por meio de Jesus eu tenho relação com o Pai. Eu só falo com o Pai em nome de Jesus. Eu só comunico com o Pai porque Jesus é a ponte. Só tenho comunhão com o Pai porque Jesus intermediou e hoje Ele é mediador entre Deus e os homens. Ele é o intercessor dos santos, igualmente como o Espírito Santo que intercede por nós. Então isso precisa ficar claro. Nós temos comunhão com os irmãos, temos comunhão com Deus e temos comunhão com Jesus Cristo. Ou com o Pai eu peço, por exemplo, eu falo com Deus porque eu tenho comunhão com Ele, mas eu não falo com Deus, o Pai, se não for em nome de Jesus, com quem eu também tenho comunhão. E sempre que eu analiso, por exemplo, deixa eu abrir um parênteses aqui, abre aspas aí, sempre que eu penso no nome de Jesus, uma coisa fica clara. Jesus sempre repetiu, em meu nome, expulsarei de onde? Falei com o Pai em meu nome. Não sei outros lugares, mas aqui em Angola, já houve tempos, ainda que injustamente, deixa eu buscar isso como antítipo, porque eu quero aplicar. Havia uma forma de chegar ao sucesso, ao grande salário, por meio de bajulação, de nepotismo, de ajuda, de padrinhos na cozinha. Havia pessoas que vinham de fora porque têm amigos na cozinha. Eles chegavam e querem trabalhar na empresa X e lhe davam um papelzinho sem nada, diz assim, olha, vai ter com o diretor fulano, PCA do sítio X, fala que quem te mandou é o fulano. E às vezes ele chegava lá, olha, quem me viu aqui foi o doutor fulano.
De repente, naquele mesmo dia, ele começa a trabalhar. Os recursos humanos começam a fazer salário dele, simplesmente porque ele não foi lá com competência, não levou lá currículo, foi em nome de alguém que é chefe, é autoridade. Amados, e isso fez muita gente trabalhar. Quero entrar para a Sonangol, que é uma empresa petrolífera aqui na Angola, poderosíssima. Aí ele vai lá, eu vi em nome do PCA fulano, o recurso humano já nem liga mais, né? Olha a sua assinatura é mesmo do chefe, pega, começa a trabalhar, lhe mete numa área que ele não sabe nada, que ele vai só controlar os papéis e fim do mês tem $5.000 de salário, simplesmente porque foi em nome do fulano. Amados, se homens maus, com a autoridade que tem, conseguem pregar com seu nome alguém, no lugar onde tem influência, eu vim lhe dizer que em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós podemos ter acesso ao Pai, acesso às bênçãos que já estão disponibilizadas na eternidade, pela boa vontade do Pai, pela exclusiva autoridade de Deus. Então, quando a Bíblia fala em meu nome, em nome de Jesus, é para dizer que eu tenho autoridade no lugar onde eu estou aqui enviado. Eu tenho autoridade, eu tenho autorização para isso. Jesus pode dizer assim, vai em meu nome vocês pedirão isso. Ele está dizendo, eu tenho autoridade, eu não estou a te enviar. Se você está pedindo alguma coisa, eu tenho autoridade para te conceder. Por isso eu oro ao Pai, mas em nome de Jesus. Com que autoridade eu me chego a Deus? Eu tenho comunhão com Deus, mas como é que eu chego a Ele? Deus é grande demais, Ele é poderoso demais, Ele é tremendo demais, Ele é de uma dimensão além de mim, mas como é que eu me chegaria a Deus e diria, Deus me dá isso? Jesus disse, vai em meu nome. Leva o meu nome quando fores falar com Ele. Quando fores falar com o Pai, diga quem mandou foi Jesus. Aleluia! Então eu chego todos os dias na oração. A minha comunhão com Deus é feita por meio da comunhão que eu tenho com Jesus. Por isso, se você tem comunhão com Jesus, se achegue com confiança diante do Pai. O véu se rasgou de cima para baixo. Entre para o lugar santíssimo. Não tema a glória do lugar. Não estremeça. Simplesmente tenha confiança que eu vim em nome do Senhor Jesus. E em nome dele eu receberei as bênçãos do Pai. Aleluia! Outro grande exemplo para isso é quando você vai para um banco levantar dinheiro e você não tem conta, mas te dá um cheque quem tem. Eu não tenho conta, mas o que me deu cheque, tem. Ele me dá um cheque e diz, toma, 1 milhão de kwanzas, leva ali no banco e vai levantar. Eu chego no banco e eles confirmam toda a assinatura, me dão dinheiro. Mas fiz o quê? Fiz o quê? Nada, só levei o cheque. No cheque não tem meu nome, tem o nome de quem me deu o cheque. E quem me deu o cheque tem dinheiro. Então não é o dinheiro dele. Não é a autoridade minha, é a autoridade dele. Aí Jesus nos deixou um cheque. E o cheque é o nome dele. E o nome dele está cheia de bênçãos, de benesses, milhares e milhares de bênçãos. Quando eu vou nos bancos do céu e deposito o cheque preenchido em nome de Jesus, eu posso receber as bênçãos que estão disponibilizadas dentro. Então minha comunhão com Deus é por meio do nome de Jesus. Eu poderia explicar a autoridade que Jesus não só tem no céu, mas a autoridade que ele tem até no inferno. Por isso quando eu digo a um demônio em nome de Jesus, ele já entende. Dizer para ele, tem contas aqui para expulsar todo mundo, então é melhor irmos. Você percebe? Isso é maravilhoso. E essas coisas vos escrevo, disse João, para que vocês tenham gozo, o vosso gozo se cumpra. Eu vos escrevi para vocês se alegrarem, vocês se animarem. Oh, eu prego isso hoje para vocês se animar. Se anime, há uma relação com Deus, há uma relação com o Filho, há uma relação com os irmãos. Se alegre, se anime. Você não é rejeitado, você não é afastado, se alegre. E no versículo 5, João continua dizendo, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Não é nossa palavra. Não são garantias que nós é que estamos a dar. São garantias que nós também ouvimos. E porque ele é verdade, não mentiu. Ele nos deu essa garantia para vos anunciar a garantia. O que João está querendo dizer aqui, a garantia que nos foi dada não era só nossa. Era de todos quantos creem. Era de todos quantos se aproximam. Então não pensa que essa garantia é apenas do pastor famoso, do YouTube, do Facebook, ou dos vídeos. Não. É garantia para todos quantos creem. É garantia sua, é garantia minha, é garantia nossa. Isso ouvimos e vos anunciamos. Quando você começa a crer nessas palavras, você não aceita ninguém te vender milagre. Porque te vender milagre é te vender algo que já é teu. Só que você não sabe. O que acontece com muitos que exploram os países alheios. Te vendem coisa sua. Petróleo sai de Angola, mas compramos depois.
Compramos gasolina, compramos gás, compramos... Compramos de outros, não os preços. Petróleo refinado agora é cheio, nós vendemos o bruto. Do mesmo jeito, muita palavra bruta nas escrituras foram dadas, mas alguns não a refinam pela interpretação e eles vendem até milagre, eles vendem bênção, eles vendem pregação. E eles compram. Mas João não tem interesse em mentir. João não tem interesse em vender. João não tem interesse em negociar. Ele diz que esta palavra dele ouvimos. Dele ouvimos, mas não era apenas para nós. E vos anunciamos porque também é para vocês. Que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Aqui João começa a entrar para um outro caminho, de uma palavra que ele usava bastante, luz. Que Deus é luz e nele não há trevas. Por que João diz que Deus é luz e nele não há trevas? O versículo a seguir diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Vê como é que João desloca seu pensamento. Primeiro aponta o que é, depois aponta o que devemos ser. Duas características importantes no argumento do Paulo na exposição. O que é que nós somos? O que é que nós temos? Temos comunhão com os irmãos, temos comunhão com Deus e temos comunhão com Jesus Cristo. Isso é o que somos em essência. Cristão é assim. Só que João depois diz assim: tá bom, essa verdade é para que vocês tenham gozo, vocês se alegrem. Mas tem uma questão que eu quero falar convosco. Deus é luz e nele não há trevas. Logo, se você diz que você tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, você mente e não pratica a verdade. Você mente em relação ao quê? Você mente em relação à comunhão que ele disse anteriormente. Você mente em relação à comunhão que você disse ter com os irmãos, com Deus e com Jesus Cristo. Você percebe? Então João aqui está a querer dizer, primeiro, em essência, nós temos comunhão com Deus, cristãos. Mas aquele que se diz cristão, mas não tem comunhão ou com a verdade, anda na treva, então a declaração dele de que tem comunhão com Deus é mentirosa. Não é verdade. Ok? Se você não pratica a verdade, mas anda no escuro, você mente acerca do que você declarou ser. Então o cristianismo não é a exposição. Não podemos ser teóricos de um Deus prático. Deus é prático, ainda que dê teorias. Não podemos ter teorias apenas diante de um Deus que é prático. Deus é Deus prático, ainda que na prática também consigamos explicar com teorias. Então, a declaração da palavra pode ser anulada pela vida e pelos atos. O que nós afirmamos com as palavras, só confirmamos com os atos. Então, se você afirma uma coisa, mas teus atos confirmam outra, você não é o que afirmas, você é o que confirmas. Então a afirmação é carimbada ou então anulada pela confirmação. Você diz ter fé, afirmação, mas tuas obras são confirmação. Então qual é a nossa afirmação? Temos comunhão com os irmãos, amém. Temos comunhão com o Pai, amém. Temos comunhão com o Filho, amém. Mas a nossa prática, quem observa-nos, quem olha para nós, encontra essa comunhão? Deus tem misericórdia de nós e nos ajude a andarmos nessa comunhão. Que não tenhamos apenas afirmações teologicamente corretas, hermeneuticamente infalíveis, com uma definição linda e espetacular do amor de Deus, da verdade, da luz, mas que possamos com nossos atos então confirmar. Ele diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Vê a afirmação mais. Qual é a afirmação que ele faz? Ele redunda ao conselho anterior. Se andarmos na luz, temos comunhão um com os outros. Provavelmente João estava fazendo uma repreensão, ouvindo que a igreja não tinha comunhão um com os outros. Eu ando na luz, e o pastor Glória diz também que anda na luz, mas não se falamos. Se odiamos, queremos que ele caia. Há pessoas que se alegram. Eu escrevi, acho que antes ou ontem, não sei, não lembro. Quando alguém não gosta de si, o teu bem lhe irrita e o teu mal lhe faz bem. Tua queda lhe faz sentir-se em pé. Quando você passa fome, ele fica repleto. Quando você fica doente, ele fica saudável. Quando você está em lágrima
enfatiza o riso dessa pessoa. E algumas delas dizem que são cristãs. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. Mais uma vez, João coloca a comunhão entre irmãos em primeiro lugar. Porque nós só podemos saber fielmente da comunhão que você tem com Jesus se nós conhecermos a comunhão que tem com os irmãos. Todo estudo que nós vamos fazer do livro de João, vamos encontrar esta ênfase de João a falar sobre o amor que temos que ter para com os outros. Né? O amor do Pai não está naqueles que dizem que amam ao Pai, mas odeiam os irmãos. Não há. Todo o livro de 1 de João, ou essa carta, vai tratar desses aspectos. Precisamos então ficar com isso, que a nossa comunhão com os irmãos pode ser o termômetro que mede como está a nossa comunhão com Deus. À medida em que nossa comunhão com os irmãos é boa, começamos a compreender que temos comunhão boa com o Pai. Porque aquele que ama o Pai, amará os filhos do Pai. Como é que você ama alguém e você não ama os filhos dessa pessoa? É coerente isso? Se você me ama, você tem que amar minha filha. Você tem que amar minha nieta, minha Ruth, minha nora. Eu ficarei feliz se você amar meus filhos. Você percebe? Agora, se um cara me diz, te amo, mas odeio os meus filhos, só pode ser um homem burro que ficou com uma amante que detesta os filhos dele. Ou não? Acontece muito com alguns, né? Ele arranjou uma amante, ou foi arranjar uma segunda mulher, e diz, eu só te quero você, não quero aqui teus filhos. Misericórdia. E alguns homens, como já estão apaixonados, não querem nem saber. Não vem aqui me visitar. Madrasta não gosta. Certo? Seria um sinal de que ele não ama, não. Quem ama, ama. Quem ama, ama o bem de quem ama. Agora, quanto a Deus, se você ama Deus como Pai, você terá amar os filhos do Pai. Você amará os filhos dele. E os filhos do Pai são esses irmãos aí da igreja. Bota entre aspas da igreja, porque essa expressão irmãos da igreja é para dividir. Eu sou irmão na igreja. Quando sair da rua, você não é meu irmão, né? Porque a Bíblia nunca falou irmãos da igreja, só fala os irmãos, para dizer que devíamos ser irmãos em toda ocasião. Irmãos na rua, irmão na praça, irmão na praia, irmão em qualquer momento, em qualquer circunstância, não havendo divisão. Devíamos ser irmãos não por causa desse sangue corruptível, mas por causa do sangue que descorrompeu a corruptibilidade dos nossos pecados na cruz do Calvário, o sangue de Jesus. Comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João trata muito durante o livro. É interessante que você deva seguir isso, porque João fala algumas coisas que precisamos estudar afincadamente, algumas questões são doutrina. Vamos falar, por exemplo, sobre os pecados que são para a morte. Precisamos dar algumas respostas em relação a isso, né? Se o teu irmão comete um pecado que é para a morte, se cometer um pecado, ore por ele. Mas se não comete, se o pecado for de morte, orienta, exorto que não ores. Então, essas questões teológicas teremos explicado quando tivermos a chegar a esse aspecto, e vou carregar aqui o versículo 7, né? Que esse sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por que João interliga a questão da comunhão com os irmãos com a purificação de pecado, ou perdão de pecados? Isso então pode se entender claramente na oração que Jesus ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. O padrão do perdão que eu dou ao próximo, ou o padrão do perdão, isso que eu dou ao próximo, é o perdão que Deus me deu. Percebe? Eu perdoo ao próximo na medida em que Deus me perdoou. Sempre que eu perdoo o muito erro do meu próximo, eu estou a dizer: Deus perdoou muito do meu erro. Então a maneira como eu perdoo o irmão é a eloquência da gratidão quanto ao perdão que Deus me deu. Por isso, embora Jesus tenha dito: perdoa as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores, ele estava aqui a lançar uma base, um princípio cristão, que o padrão do perdão é o perdão. Ou havendo perdão da parte de Deus, haverá perdão na vida de quem também recebeu perdão. Jesus conta uma parábola envolvendo esse aspecto de um homem que lhe perdoaram a dívida, mas ele foi cobrar os outros
sem perdão. Os outros clamavam, por favor, perdoa, e ele não quis perdoar, e ele castigou todo mundo. Mas ele ali clamou, pedindo perdão, e o juiz, o homem que podia lhe castigar, lhe perdoou, mas ele foi pedir cobrança da dívida e não perdoou. Porque algumas pessoas aceitam o perdão, aceitam receber o perdão, mas não aceitam dar perdão. Eles querem que Deus os perdoa do muito erro que cometem, mas ele não suporta o erro, os erros dos irmãos. Então, a Bíblia aqui está a querer dizer que se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou esse sangue é suficiente para perdoar meu pecado, o pecado dos meus irmãos, pecados que Ele perdoou, pecados que eu perdoo. O sangue de Jesus é a limpeza para todos os pecados que cometemos e os pecados que os nossos próximos cometem. Então, João entra para uma questão sobre a confissão do pecado, no versículo 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. E isso também é um perigo para algumas doutrinas que se espalham ali, até entre muitos dos irmãos. Existem algumas pessoas que dizem que não têm pecado, que já não têm pecado porque Jesus carregou todo o pecado na cruz. Amém? Jesus se esgotou com todos os pecados, glórias a Deus. Jesus perdoou meus pecados passados, presentes e futuros. Bíblia, né? Mas João aqui diz, se dissermos que não temos pecado. Não obstante João estar a dizer isso para os agnósticos, João estava a lançar aos seus ouvidos uma doutrina cristã bíblica. Então João não diz isso apenas pela circunstancialidade das pessoas a quem ele fala, mas João diz isso como uma verdade fixa, uma verdade bíblica, uma verdade para a igreja. Quando a Bíblia diz, se dissermos não temos pecado, enganamos a nós mesmos, aqui precisa entender que existe um nós, né? Um pronome pessoal sempre apontado para nós. Se dissermos que nós não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmo e não há verdade em nós. Ok? O que é que João está querendo nos ensinar? Que se for em nós, há erro, há pecado, há falha, há em nós. Agora, em Cristo, há perdão, há salvação, há libertação, há perdão. Em Cristo, porque o perdão e a santidade, a justiça, nos foi imposta. E nós não nos achegamos a Deus com justiça nossa. Nós nos achegamos a Deus com santidade nossa. E toda a nossa santificação é apenas coerência nossa, justificação já operada por Jesus na cruz. Então a justiça com que nos apresentamos a Deus é a justiça de Jesus. Por isso nenhum homem pode, confiando nos seus atos, confiando nas suas obras, pode dizer diante de Deus, eu não tenho pecado. Porque todos erram, todos falham, todos os dias. Mas diante de Cristo, nós temos a justiça de Cristo imputada em nós, apagando todo o erro, perdoando toda a falha. Mas isso precisa ficar claro se lermos os versículos a seguir. Isso significa que a justiça de Cristo na cruz, imputada a nós, apagou tudo? Versículo 9 explica. Se confessarmos nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos. Tem agora aqui a condição. A condição é se confessarmos. O que é confessar? Em Cristo, para mim confessar, para a Bíblia também confessar, é assumir diante de Deus que não há nenhuma justiça em você, senão a justiça de Cristo Jesus. Confessar é dizer na graça, eu não sou assim. Eu fiz algo contrário a mim. Diferente de confessar na lei. Na lei você confessava o pecado dizendo que eu sou assim. Eu fiz algo que é da minha natureza. Eu pequei exatamente porque eu tenho potências para o erro. Mas na graça nós temos potências para a pureza. Quando, por exemplo, nós analisamos Adão, olhamos para Adão, precisamos entender algo sobre Adão. Adão podia pecar. Adão podia pecar. Ele foi criado de alguma maneira ou com potência para cometer erro. Ele poderia pecar ou não pecar. Deus disse não coma. Ele poderia pecar ou não pecar. E ele pecou. Quando Adão peca, todos os filhos dele viveram e nasceram com potência para pecar. Então, enquanto Adão podia pecar, os filhos de Adão não podiam não pecar. Eles não tinham como não pecar. Os filhos de Adão nasceram com potência para pecar. Como Davi disse, em pecado me gerou minha mãe. Eles não tinham outra
de outro caminho. Eles viviam de erro em erro, em pecado em pecado. Quando Cristo nos resgatou, nós entramos em Cristo. Nós entramos para uma outra dimensão. Entramos para a dimensão do podemos não pecar. Nós podemos não pecar, porque em nós foi colocado um Espírito que é santo e capaz de nos fazer viver em santificação todos os dias. Mas entraremos para um tempo onde não haverá nem possibilidade de pecar. Não haverá condições de falhas e de erros. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos ser verdadeiros e dizer: falhei. Eu não confesso apenas diante de Deus, eu confesso diante dos meus irmãos, eu confesso diante da minha esposa. Eu tenho que ter, como diz Tiago, confessar as vossas culpas uns aos outros, ok? Porque pior do que o pecado, né? Embora o pecado seja pior, digo aqui na esterilidade, pior que o pecado é a culpa. Quando você não tira a culpa, porque eu posso perdoar alguém, mas não lhe tirar a culpa, ou não, né? Alguém certa vez disse: eu posso te perdoar, mas não posso te desculpar, porque culpa é uma coisa que foi colocada sobre você, e você tem sempre a culpa. Eu digo te perdoo, mas a culpa continua. E as consequências da culpa continuam. Se você matou alguém, a mãe dessa pessoa pode te perdoar, mas não pode te desculpar, porque a culpa vai continuar. É por isso, você vai para o tribunal, eu posso te perdoar, mas o tribunal vai dizer: mas tem que entrar na prisão, porque eu não posso te desculpar. Desculpar é retirar a culpa. E o único que pode retirar a culpa é Deus. E quando Deus retira a culpa, não significa que Ele desculpou. Não, significa que Ele culpou alguém no teu lugar. Ele culpou Jesus no teu lugar. Ele colocou a culpa sobre Jesus para que Jesus sofresse o castigo que era para ti. Por isso, todos os dias precisamos estar em confissão plena, se não com Deus, com os nossos irmãos. Se não com Deus, com Deus e com os nossos irmãos, melhor assim. Com Deus, porque quando eu falo com meu irmão, eu falo com Deus. Quando falo com minha irmã, eu falo com Deus. Quando falo com meu esposo, com minha esposa, com os meus filhos, eu preciso todos os dias confessar as minhas culpas, e certamente o sangue de Jesus nos purifica de toda nossa injustiça. Essa purificação de toda a nossa injustiça, eu chamo a aplicação do perdão já dado. Uma coisa é receber perdão, outra coisa é aplicar perdão. A diferença? Deus nos deu perdão, ou não? Deu. Mas tem uma coisa: aplica o perdão. A diferença: não havendo compreensão destes fatos, alguns simplesmente arrogam arrogantemente que eles são sem pecado. Mas roubou aí, adulterou aí, fornicou aí, diz sem pecado. Não. Deus nos deu perdão. Mas se nós erramos, precisamos aplicar o perdão. Eu acho que aí em casa alguém tem luva. Tem luva? Eu tenho luva de latex, recebi, né? Tem máscara. Tem máscara em casa? Nesse instante, alguém está assistindo de máscara? Não, você tem máscara. Mas uma coisa é você ter máscara, outra coisa é usar a máscara. Ok? O que é que nós temos em Cristo? Perdão. O que é que nós temos? Purificação. Mas uma coisa é aplicar o perdão. Quando você confessa, ou quando você vai dizer: Pai, falhei, você está a aplicar o perdão que Ele já te deu. Agora estou a fazer uso do perdão que eu já tenho, não a condenação. E nisso eu não preciso de sacrifício, me rasgar que nem os profetas de Baal, ou ir jejuar para que o perdão venha. Não. Não são obras, é apenas a convicção, a certeza de que em Cristo todo o pecado foi removido, e só nele e na justiça dele esse perdão pode ser plenamente aplicado. Amém? Então Deus abençoe você que confessa os teus erros, não guarda. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Há pessoas que se arrependem, mas não confessam e depois não deixam, porque a confissão tem um poder de tirar para fora com as palavras aquilo que você quer tirar com a prática. A confissão é tirar na teoria aquilo que você quer tirar na prática. Quando você abre a tua boca, você confessa. Olha só, você tem que aprender com psicólogos o poder da confissão. Os psicólogos, os psiquiatras, eu podia indicar até Augusto Cury. Você vai entender o segredo de falar. Há muita gente que vive deprimida, vive sofrendo porque simplesmente não falou uma coisa que está dentro dela.
um lixo que ela cometeu guarda dentro dela, ela se torna um contentor de frustrações, depois não entende por que começa a cheirar lixeira, ou começa a cheirar contentor, porque ela guardou tantas coisas no coração, que agora aqueles cheiros começam a sair para fora. A confissão não é um momento em que você roga para Deus te perdoar, mas um momento em que você roga para Deus aplicar o perdão que Ele deu, por meio de Jesus Cristo na cruz. Quando você denuncia o que você cometeu, você expõe o erro, e o erro fica envergonhado de continuar a acontecer na tua vida. Aprenda o poder da confissão. Faça um teste contigo mesmo. Se você tem um erro recorrente, começa a ter prática de falar dele. Denuncia. Gatuno, quando vai sair pela tua casa, vai continuar aí se você não lhe queixar. Queixa na polícia e ronda lá em casa. Já sabe, não vou mais ali. Já me conhece naquela casa, já meteu até lâmpadas na rua, não vou mais assaltar, porque houve uma denúncia. A confissão é uma denúncia. Você denuncia um intrusão que não faz parte de ti, que vive querendo assaltar teu coração, assaltar tua intimidade, assaltar tua fé. Quando você denuncia, você começa a ver a força do pecado a perder força, as forças do erro a perder força em ti, e a força do Espírito a ganhar força, e o poder de Deus a se aperfeiçoar na tua fraqueza. Não tenha vergonha de confessar. Há coisas que você só não confessa porque primeiro te soam vergonhoso. Mas vou lhe confessar algo. Houve momentos que a confissão que alguém me fez me fortaleceu mais do que... É que eu vejo algumas pessoas que são tão verdadeiras que quando elas falam, até fortalece quem ouve a confissão. Ele vê, esse é muito sincero. E você também ganha vontade também de falar. Quando era mais jovem, eu percebi isso. Adolescente. Falei com o meu pastor, por causa da luta de quase todos os adolescentes, a masturbação. Pastor, isso me incomoda. Eu falei com o meu pastor ficou muito alegre e disse: eu nunca recebi um jovem da tua idade para vir falar comigo sobre isso. Ali então eu comecei a falar abertamente sobre isso, para a vitória do meu próprio controle. E quanto mais eu falava com jovens, ou mais contava esse testemunho na altura, mais jovens vinham falar comigo. Por quê? Porque a minha confissão atraiu a confissão deles. Minha denúncia atraiu a denúncia deles. E aí começaram a se sentir mais abertos. Porque alguns jovens se prendem, se fecham nisso, se envergonham tanto, morrem com isso. Não se libertam, mas também não denunciam. Então eles vivem frustrados porque eles querem deixar a prática, mas a prática não lhes deixa. E eles também não denunciam. Amados, isso vale para tudo. Eu penso que fora das escrituras, toda a psiquiatria que fala sobre isso só vai concordar com as escrituras. É por isso que sempre muita gente pergunta: mas esses psicólogos fazem o quê? Você vai no consultório, lhe dá dinheiro para a consulta, só te faz muita pergunta. Você sabe que ele está fazendo o quê? Está arrancando de você a confissão, porque a confissão por si mesmo cura. Quando você começa a falar minha mãe, meu pai, quando você está a falar, você pensa que o psicólogo está a te curar. Não, você está a se curar à medida que você fala, e ele está a te ajudar você a se curar, só está a te mostrar o caminho onde se anda. Ele está a te levar por um caminho que você que está a fazer. Você que está a fazer, ele só te ajuda, caminha contigo. Quando você caminhar, você vai dar conta: afinal consegui andar. Sim, a confissão é isso, é o momento que você denuncia. Segundo as escrituras, aquele que nos criou da sua própria imagem, ele conhece a estrutura do nosso ser, e ele sabe e colocou disponível na morte de Jesus, no sangue de Jesus, o perdão. Mas esse perdão será aplicado por aqueles que confessarem suas culpas diante daquele que justifica e aplicar esse sangue poderoso, esse poderoso sangue sobre a sua vida. Aprenda então a confessar teus erros. Não guarde, não se faça, não se transforme num contentor de lixo. Não, retire toda essa vergonha, fale, abra, denuncie. Esqueça o erro e certamente o Senhor vai lhe dar força. Versículo 10 para terminar: se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Oh, aleluia! Deus não é mentiroso, Ele é verdadeiro. E João diz aqui no plural: se dissermos, se temos pecado, não temos pecado, dissemos que Deus é mentiroso. Amados, isso para dizer que nenhum homem é justo, ninguém vem ao Pai senão por Jesus Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nenhum homem em sua bondade capaz de dizer que eu não tenho pecado. Todos pecaram. Não há nenhum homem na terra capaz de dizer: eu não faço, não fiz, não falo. Amados, o primeiro pecado, ou o mais profundo pecado, não são os pecados, é o pecado.
aquele que herdado de Adão condenou a todos os homens. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e Deus, por seu poder, encerrou todos debaixo da desobediência, para que depois usasse de misericórdia para com todos. Todos estão condenados, todos estão em pecado, e só Jesus Cristo é capaz de libertar todos, só Jesus Cristo é capaz de perdoar todos, só Jesus Cristo é capaz de limpar a todos. E Deus em Cristo possa lhe limpar. Que Deus unicamente possa abençoar esse capítulo 1 do nosso estudo, e que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde, para que possas também aprender o capítulo 2 da primeira carta de João. Deus em Cristo lhe abençoe. Deixa eu orar para você. Pai, a teu nome toda honra e glória e louvor. Venho a ti em nome do teu filho amado Jesus, crendo que o Senhor é Deus que nos ama, o Senhor é Deus que nos abençoa. Cremos no mistério da encarnação, cremos no teu poder, cremos no perdão, cremos na comunhão entre irmãos, cremos na comunhão com o Pai, cremos na comunhão com o Filho. Nos ensine, Senhor, o verdadeiro sentido da comunhão, que a tua graça superabundantemente cheia na nossa vida e não nos falta coisa alguma, mas o Senhor nos completa e nos preenche todos os dias. Oramos porque cremos, por isso oramos a ti, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, shalom, até domingo às 10 horas, continuando com o estudo da primeira carta de João. Paz, vos amo.